Prezadas senhoras, prezados senhores, novamente retornamos ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 21. Como eu havia prometido, haverá falsos cristos e falsos profetas da erraticidade. De forma que hoje nós vamos ler uma mensagem. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, aqui diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira, mas do mal tesouros de seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então nós sabemos que a árvore boa, ela produz bons frutos, simbolizando a natureza, um pé de manga e um pé de limão, na época de fruto. Coitadinha do pé do limão, ou melhor, do pé de manga, fica todo desgalhado, né? Enquanto o pé de limão ali intacto. Assim é o representante de Jesus na terra. Como é apedrejado aqueles que trabalham para Jesus. Mas nós não devemos nos importar com essas humilhações, com essas agressões, porque nós nos encontramos a serviço do Mestre. E hoje em dia é muito fácil cairmos nas lábias dos falsos cristos e falsos profetas da erraticidade. Porque hoje visa tudo money, money, money. Se você vai a uma casa que se diz espírita, eles cobram pela garrafada, o que não é certo. Você chegou numa casa espírita, pediram para que você comprasse ali um livro, não volte mais naquela casa espírita. Pediram para você ajudar do jeito que você pode. Porque tem casas espíritas que não tendo coragem de dizer assim: ah, nós aqui cobramos R$300. Eles dizem assim: dá o que você pode. Eurípides Barçanufo curou milhares de pessoas e nunca pediu um centavo. E nem nunca usou essa frase: dá quem pode, não dá quem não pode. Tanto é que enfrentou um processo na época, só que foi liberado do processo porque nada foi encontrado contra ele, cobrando os necessitados. Então nós vemos muitos por aí dizendo que são representantes do Cristo. Mas antes deles dizer que são representantes do Cristo, eles colocam no rodapé da televisão a conta bancária, perdão do termo, da instituição
a conta bancária da instituição às quais eles militam. É banco tal, é banco tal, é banco tal, é banco tal. Não falo o nome de banco porque eu não ganho para poder divulgar o nome de banco. E o que eu ganho é de Deus. Não ganho dinheiro nenhum para estar falando o que eu estou falando aqui. Ganho até pedrada, mas graças a Deus que vem a pedrada. Eu não me preocupo com isso não. Então aparece primeiro ali o número da conta bancária. E o pior é que milhões de pessoas contribuem com aquele dízimo, que se diz em dízimo. Olha, é a água do Jordão, é areia do Jordão, é a água do monte, sabe? É pedido do monte, imposição da mão, Jesus falando com aquele adepto que ele precisa dar X. Queridos irmãos, abramos os nossos olhos. Abramos os nossos olhos porque nós não somos cegos. O que de graça recebemos, de graça nós passamos adiante. Eu não sou melhor que ninguém, mas depois de todo e qualquer trabalho eu não aceito um copo de água, porque eu procuro seguir as 5 obras básicas de Allan Kardec. Mas o que existe de pessoas caindo na lábia dos charlatões, dos mistificadores, dos impostores, dos brincalhões, né, dos zombeteiros, não está escrito. E o pior é que esses espíritos, eles possuem um magnetismo capaz de iludir até mesmo aqueles que se dizem conhecedores das leis de Deus. No entanto, no capítulo 21, nós vamos chegar lá uma hora, está escrito: se disserem que o Cristo está ali, não vades ter com ele, porque é falso. Se dizer o representante de Jesus encontra-se ali, não vades ter com ele, porque Jesus não se apresenta dessa forma. Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, eles se apresentam através de outros seres, para que aqueles seres se sirvam de anjos caridosos e auxiliem aquela pessoa necessitada. É um pássaro que canta, é um cachorro que late, é uma pessoa que chega e nos consola com a palavra amiga, sabe? Mas esses falsos impostores, falsos cristos, que se ocupam de tribunas e arrecadam milhões e milhões e milhões em nome de Jesus. Queridos irmãos, Jesus, quando esteve na terra, ele não tinha um travesseiro para encostar a cabeça. E ele que é dono de tudo o que nós desfrutamos. Fisicamente nasceu pobre, fisicamente. E fisicamente morreu pobre. E ainda disse: Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Mas nasceu rico espiritualmente
e desencarnou rico espiritualmente, porque ele veio cumprir aquilo que o Pai o designou, né? E cumpriu. Olha Francisco Cândido Xavier. Ele podia ser o escritor mais rico do mundo. No entanto, vivia de um salário como funcionário público na Fazenda Modelo. Olha para você ver. Divaldo Pereira Franco é um funcionário público, vive do salário do próprio suor dele. É um homem digno, Divaldo. Não depende de um centavo das obras que são transmitidas pelos espíritos através deles. Então, os charlatões, os mistificadores, os impostores são fáceis de serem reconhecidos. E os não também são fáceis de ser reconhecidos. Procure na autobiografia de Chico e de Divaldo, de Sueli Calda Schubert, de Allan Kardec, que tiveram tudo para se tornarem os seres mais ricos na face da Terra na área da literatura. No entanto, são seres dignos que vivem do salário do trabalho honestamente que exercitaram, que executaram na Terra. Então nós não podemos acreditar em tudo. Eu tenho deparado com trabalhos de psicografias, porque eu não sou novinho não, na doutrina espírita. Eu tenho 35 anos de espiritismo. Eu já vi coisas que, se eu fosse escrever, daria uma enciclopédia. Eu já vi médium, psicógrafo, depois que termina o trabalho de psicografia e que todas as mensagens são lidas, eles são ovacionados pelas pessoas. Ele se levanta, se curva mediante as pessoas várias vezes em agradecimento. Está procurando reconhecimento na terra, se esquecendo-se de que quem busca reconhecimento na terra perde no céu simbólico. Por que simbólico? Porque não existe céu. Todo agradecimento e toda honra e todo louvor ao Cristo. Porque nós somos considerados médiuns. Somos importantes, mas não tão importante quanto as pessoas imaginam. Porque se fôssemos importantes, éramos considerados o princípio ou fim, mas não médio, intermediário. Então, se somos intermediários, nós não somos donos daquilo que passa por nós. Por mais que temos que ter disciplina através dos estudos das obras de Allan Kardec. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, orienta-nos como nos livrarmos dos impostores. E olha que não existe impostor só desencarnado, não. Há uma imensidão de impostor encarnados.
Eu mesmo, por exemplo, na casa espírita que eu dirijo, como médium de cura, há mais de 28 anos com o professor Eurípides Barçanufo. Se vocês soubessem quantas propostas eu já recebi, vocês se assustariam. Chegou um momento que pessoas curadas de câncer, tão agradecidas, iam até a mim com escritura de casas, me oferecendo em troca da cura que os bons espíritos nelas realizaram. Então, se vocês pegarem o meu CPF e consultar a minha vida, vocês vão descobrir que o que eu tenho no meu nome é o meu sobrenome, a minha dignidade e a minha honradez. Então reconhece-se a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Que eu não vou citar nome de ninguém. Que cada um avalie por conta própria através de suas consciências. De fato, quem são aqueles que trabalham corretamente, de acordo com as leis de Deus. E é prazeroso quando você procura um representante de Jesus de verdade, porque dele você colhe ensinamentos verídicos. Você sai amparado, sustentado, beneficiado. Uma palavra de uma pessoa estruturada vale mais que milhões de reais. Porque quando nós nos encontramos em conflito, nós não damos importância ao dinheiro, nós preferimos primeiro a paz de espírito. E a paz de espírito é o que a humanidade não tem encontrado, principalmente naqueles que se dizem espíritas. Tem encontrado, sim, charlatanismo. Tem encontrado-se mistificação. Tem encontrado-se esoterismo. E isso não é espiritismo. Se você encontrar essas frases dentro das 5 obras básicas, tratadas por Allan Kardec, me envie, que eu calo a minha boca. Mas enquanto você não encontrar, eu não vou calar minha boca, porque eu estou a serviço do Mestre e não de homem nenhum aqui na terra. É chegada a hora de que alguém fale a verdade, por mais simples como eu me dirijo às pessoas. Porque parece que as pessoas, mesmo aquelas renomadas, estão se covardeando. E por respeito ao dinheiro que recebem para manterem suas sociedades filantrópicas, tem hora que eles se acovardam e deixam o Cristo de lado. Eurípides Barçanufo, desde o momento em que ficou sabendo pelo próprio Jesus, quando ele o viu, numa mensagem de Hilário Silva, abreviando a história, que ele deparou com o mestre chorando e que ele o interroga: mestre, o senhor por um acaso chora por aqueles que
Não conhece o teu evangelho? Ele disse, não, meu filho. Eu estou abreviando a história. Eu choro por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Então, queridos irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha nós usufruirmos dessa doutrina e ainda termos a coragem, perdão da frase, eu vou usar uma outra frase, e ainda termos a cara de pau de dizer que somos espírita. Quando consultado, eu nunca digo que sou espírita, e sim que eu estou me esforçando para ser espírita, porque ser espírita não é para qualquer um. Ah, mas você disse que ia falar a respeito da mensagem primeira do conhece a árvore pelo fruto? Sim, falei. Mas teremos vários outros vídeos, vários outros tipos de comentário, que nós gostaríamos até que vocês nos enviassem algumas propostas. Não quero curtição, não quero like, não quero nada, não quero me destacar em momento algum. Porque eu me destacando perante Deus já é o suficiente. Que Deus e Jesus nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Muita paz.